Estão vendo a tela inteira? Sim. Sim. Beleza, então. Gente, hoje nós vamos dar início a mais uma... boa noite, né, primeiramente. Hoje a gente vai dar início a mais uma... Como é que eu vou dizer? Mais uma variação do princípio aditivo e multiplicativo, que nós chamamos de arranjos simples. Na aula passada a gente viu permutação simples, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arranjo simples, o que difere, né, das demais variações. Então, vamos lá. Arranjo simples. Se eu tiver o seguinte questionamento, eu tenho um prédio com 8 portas, essa questão é uma questão que nós já vimos quando a gente falou de princípio multiplicativo, mas agora eu vou falar de uma forma diferente para que a gente possa falar dessa variação do princípio multiplicativo. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Como é que eu resolvo essa questão? Nós já resolvemos, na verdade. Vocês lembram? Sim. Quanto? 64. Oi? 64. Não. Quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Então, aí é 8 vezes 7. 8 vezes? 7. 8 vezes 7. Certo? Ou seja, eu tenho 8 possibilidades de entrada de portas, né? Porque eu ainda não havia escolhido nenhuma. E depois, quando eu sair, eu não posso mais sair pela porta de entrada. Então, eu tenho 8 vezes 7, que é igual a 56. Então, nós vimos isso na aula de princípio multiplicativo. Ótimo. Agora, se eu reformular essa questão da seguinte forma, né? Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Eu perguntar o seguinte: de quantas maneiras distintas uma pessoa pode escolher 2 portas diferentes, que são a entrada e saída, entre 8 portas diferentes? Muda algo? Essas 2 perguntas, elas querem que eu responda a mesma coisa? Sim. Sim. Certo? Então, a primeira resposta, a resposta da primeira pergunta seria: uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra de 56 maneiras. E a resposta da segunda seria: uma pessoa pode escolher 2 portas distintas para entrar e sair entre 8 portas distintas de 56 maneiras diferentes. As respostas têm uma, não interpretação, mas a frase acaba sendo diferente, porém o resultado é o mesmo, ou seja, eu quero responder a mesma coisa. Então, a gente pode observar o seguinte: o que a gente pode observar? O que é 8 vezes 7? 8 vezes 7, se a gente quiser colocar num formato de fatorial, a gente sabe que 8 vezes 7 não tem nada de fatorial. Mas para ele virar um fatorial, eu preciso ter o quê? A multiplicação de quem? De 6, de 5, de 4, de 3, de 2 e de 1. Confere? Sim. Sim. Mas para não alterar o meu valor, eu tenho, então, também que dividir por 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, para que o 8 vezes 7 se transforme em algo que seja semelhante a um fatorial, eu tenho, então, que multiplicar por 6 fatorial e dividir por 6 fatorial. Porque aí, quando eu tiver 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, eu vou ter exatamente o quê? 8 fatorial. Certo? Certo, gente? Certo. Ok. Correto. E aí, quando eu tenho 8 fatorial dividido por 6 fatorial, a gente pode observar que o 6 fatorial
nada mais é que 8 menos 2. O 6 é igual a 8 menos 2. Então, o 8 fatorial dividido por 6 fatorial é equivalente a 8 fatorial, que divide 8 menos 2 fatorial. Mas, Raquel, o que significa isso? Significa o seguinte, que eu estou pegando todas as possibilidades de porta, ou seja, que é 8 fatorial, ou seja, são 8 portas, e dividindo pelo número de portas que eu tenho, menos a quantidade de portas que eu tenho de escolhas, 8 menos 2. Ou seja, eu, então, tenho que 8 vezes 7 é equivalente a 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Certo? 8 portas de escolha e duas portas para escolher. Certo? Sim. Ok. Vamos ver se isso se mantém. Quantos números distintos de 3 algarismos distintos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? De quantas maneiras isso pode ocorrer? Sabem? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho exatamente o quê? 5 possibilidades para a primeira posição, 4 possibilidades para a segunda e 3 para a terceira. Certo? Ou seja, 60 números diferentes. Novamente, a gente observa que o que é 5 vezes 4 vezes 3? Se eu quero colocar no formato de fatorial, 5 vezes 4 vezes 3, basta eu multiplicar por 2 fatorial e dividir por 2 fatorial, me dando, então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E isso é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Ou seja, 5 algarismos que eu tenho e 3 posições. Ou seja, novamente, eu tenho o mesmo argumento que o exemplo anterior. Ok? Beleza. Quais são as características desses dois exemplos? Na permutação simples, a gente viu que os elementos são distintos, certo? O que mais que a gente viu na permutação simples? Os elementos são distintos e o que mais? E que a quantidade de vagas, digamos assim, é igual à quantidade de coisas para se colocar nessas vagas. Exatamente. Ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho para a escolha é igual à quantidade de posições, a quantidade de escolhas. Certo? Isso acontece no arranjo simples? Ou seja, isso acontece nesses exemplos que nós vimos? Não. Não. Ou seja, já há uma diferença. Então, os elementos, a gente tem, então, que para cada escolha desses R elementos que são distintos, e uma outra coisa, são ordenados, vocês observem que são ordenados, ou seja, se eu trocar um elemento pelo outro, existe mudança de possibilidade? Sim. Existe mudança de possibilidade. Então, esses elementos também são ordenados, o que acontecia na permutação simples, porém, a gente tem que os elementos podem ser menores que o número de elementos que a gente tem, certo? Então, a gente pode definir o que é um arranjo simples. Dados N objetos distintos, A1 até a N, um arranjo simples de N elementos tomados R a R, é uma ordenação desses R elementos distintos. Quando eu falo ordenação, então eu estou dizendo que existe uma ordem. Se eu trocar um elemento de posição com a outra, eu tenho uma nova possibilidade, certo? Sendo que R e N são números naturais que estão entre 1 e N. E aí, eu tenho o seguinte, dados os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9, o número 398 é um arranjo
simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Se eu trocar o 3 pelo 9, eu vou ter um número 938. 938 também é um arranjo simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Elementos que, no caso, são esses aqui, né? 3, 5, 7, 8 e 9. Então, existe uma... Ao trocar os elementos, existe uma nova possibilidade. Quando isso ocorre, a gente está dizendo que existe uma ordenação, certo? Então, qual é o problema? O problema é eu quero exatamente o quê? Dado N objetos distintos, eu quero encontrar um número de arranjo simples dos N elementos tomados RR, certo? Então, na verdade, eu não quero encontrar quais são os arranjos simples, eu quero encontrar um número total de arranjos simples de N elementos tomados RR. E aí a gente observa o seguinte, que o número de arranjos simples de N elementos distintos tomados RR, que a gente vai denotar por ANRR, nada mais é que a gente tem R posições, e aí eu tenho, para a primeira posição eu tenho N possibilidades, para a segunda posição eu tenho N menos uma possibilidade, para a terceira posição eu tenho N menos duas possibilidades, até a última posição, que é, no caso, N menos R mais uma posições. Chegando, então, à conclusão que o arranjo de N elementos tomados RR nada mais é que N fatorial sobre N menos R fatorial, onde N é o número de elementos que a gente tem distintos e R é o número de posições que a gente tem. Ok? Sim? E aí a gente pode observar que, na verdade, quando a gente tem arranjo de N tomados N a N, ele me gera exatamente o quê? A permutação simples. Por quê? Porque arranjo de N tomados N a N é exatamente o quê? Eu tenho N elementos de escolha e tenho N posições, certo? E isso é exatamente permutação simples. Ou seja, a permutação simples é exatamente um caso especial do arranjo simples, ok? Beleza. Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Vários amigos combinaram passar o dia no clube, planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco, jogar vôlei e tênis. Mas, como chegaram tarde, precisaram escolher 3 entre as 4 atividades. 3 atividades distintas, tá? De quantas maneiras diferentes poderiam programar essas atividades? De quantas maneiras? Eles só poderiam escolher de 3 a 3, né, no caso, então ficaria o 4 fatorial, aplicando a regra, que é o N, por 4 menos 3 fatorial. 4, exatamente. Ou seja, na verdade, o que a gente quer é, como importa a ordem, né? Porque você começar com piscina e depois com churrasco é diferente de você começar com churrasco e depois piscina, certo? Então, eu tenho um arranjo simples de 3 atividades escolhidas dentre 4. Como a quantidade é maior que o número de escolhas, a gente utiliza do arranjo de 4, né? O arranjo simples de 4 tomados 3 a 3. Então, é exatamente o que você falou. 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Certo? Beleza. Agora, uma companhia aérea tem voos ligando 5 cidades. Cada rota interliga 3 cidades. Calcule o número de rotas diferentes. Sabem fazer? Vai ser mais complicadinho. Tem 5 cidades para 3. É o arranjo de 5, 3 a 3.
Exatamente, porque importa a ordem, não importa? A ordem das cidades? Sim, Ir de São Paulo para o Rio é diferente de ir do Rio para São Paulo, por exemplo. É uma combinação diferente. Exatamente. Então, só uma ilustração aqui para ficar claro, eu tenho, né, 5 cidades, A, B, C, D e E, e eu tenho, por exemplo, aqui rotas, né? Por exemplo, eu tenho, saio de D, vou para C e depois vou para A. Então, eu tenho uma rota DCA. DCA é diferente de ACD, certo? Então, importa a ordem. Então, eu tenho 5 escolhas, eu tenho 5 possibilidades para escolher 3 rotas. Então, isso é exatamente o quê? Arranjo de 5 tomados 3 a 3, certo? Então, é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Alguma dúvida? A minha parte, não. Não? Eu pensei que tivesse ouvido alguma coisa. Beleza. Vocês fiquem de olho aí no chat, tá? Porque eu não estou vendo o chat, não consigo ver o chat. Pode deixar. Beleza. As placas dos automóveis, as placas antigas, tá? Porque nós temos as placas novas. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras, seguidas de 4 dígitos. Quantas placas com letras e números diferentes podem ser formadas? Ó. Arranjo de 26, 3 a 3, vezes o arranjo de 10, 4 a 4. Vezes? Mas por que vezes? Ou mais? Vezes, porque cada mudança ou nos dígitos ou nas letras gera uma sequência diferente, uma placa diferente. Exatamente. Ou seja, para qualquer arranjo de 3 letras, por exemplo, ABC, eu tenho todas as possibilidades de arranjos de dígitos, né? Exemplo, se a placa for ABC 1, 2, 3, 4, dessa forma. Se a mudança ocorrer e for ABC 1, 2, 4, 3, é outra placa, é outro veículo. Exatamente. Então, um depende do outro. Então, se um depende do outro, a gente utiliza do princípio multiplicativo. Então, eu tenho 3 letras, certo? 4 números, e aí eu tenho 26 letras para escolher 3, eu tenho 10 números para escolher 4. Importa a ordem, porque se eu trocar uma letra com a outra, eu tenho uma nova placa, uma nova formação. Então, eu utilizo do arranjo. Então, eu tenho arranjo de 26 tomados 3 a 3, ou seja, eu tenho 26 letras para escolher 3. Eu tenho arranjo de 10 números para escolher 4. E como um depende do outro, ou seja, para cada formação de 3 letras, eu tenho todas as possibilidades de números, eu utilizo do princípio multiplicativo. Entendido? Sim. Olha só observem o seguinte, deixa eu deixar até bem claro aqui. Tá vendo esse número que está aqui? Esse número que está aqui, eu não faço questão que tenha nas listas, nos exercícios. Eu não preciso disso. Basta deixar apontado a formação Ih, gente, me falhou na cabeça, meu Deus do céu. Do fatorial. O princípio multiplicativo. Né? Exatamente. Basta você explicar isso aqui para mim, tá bom? Então, basta você utilizar do fatorial para responder para mim. Ah, professora, mas tem 10 fatorial embaixo e 10 fatorial em cima. Posso cortar? Pode. Se simplificar, melhor ainda. Mas não precisa fazer a conta. Tá? Você não precisa perder o tempo fazendo a conta na calculadora ou o que seja. Tá? Sim. Beleza. Então, aqui. Próximo exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? E aí? Vamos lá. Vamos resolver esse.
Eu estou resolvendo aqui no papel. Na base 10 quer dizer que vai até 10, né? Isso, de 0 a 9. Isso aí. 0 a 9, exatamente. 8 vezes 9. 8 por quê? Por que 8? Porque o 0 à esquerda não Mas conta. por que 8? Não são 9? Não considero 10, mas são 10 elementos. Sim. Exatamente. São 10 de 0 a 9, de 0 a 9 tem 10 dígitos. Certo? Então, eu tenho quantos dígitos? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. Ok? Mas eu tenho que na primeira posição não pode ser 0. Então, eu só tenho 9 possibilidades de escolha. E nas demais posições, eu tenho 10 possibilidades para escolher 2. E como importa a ordem, eu tenho exatamente o quê? Que eu vou utilizar do arranjo simples. Ou seja, e aí eu tenho 9 possibilidades de escolhas. Aí aqui a gente vai fazer 9 possibilidades de escolhas com 0 e arranjo de 9 possibilidades tomados 2 a 2. Por que aqui é arranjo de 9 e não arranjo de 10? Porque já usou um algarismo aqui no primeiro. Porque já foi utilizado um algarismo e eu estou pedindo algarismos distintos. Então, não pode repetir algarismo, ok? Botei a raciocínio 1, que esse é o raciocínio direto, e eu vou fazer o raciocínio utilizando do complemento. Como que funciona? O que eu vou fazer? Eu vou atribuir o conjunto U como sendo o conjunto universo, que é o conjunto das ordenações dos 3 dígitos, sem me preocupar com a restrição de que o 0 não pode estar na primeira posição. O A é o conjunto dos números de 3 algarismos distintos, e o B é o conjunto dos elementos de U, ou seja, do conjunto universo, que iniciam com 0. Por quê? Porque se eu pegar o conjunto A e subtrair o conjunto B, se eu pegar o conjunto U, que é o conjunto universo, e subtrair do conjunto B, eu acabo tendo o conjunto A. Por quê? Porque eu elimino aqueles que iniciaram com 0. Então, eu tenho exatamente que o conjunto A é igual ao conjunto universo menos o conjunto B. Quem é o conjunto universo, gente? Como que eu posso calcular o conjunto universo? É o de 10 a 3, o arranjo ali. Ou seja, é o arranjo de 10 possibilidades tomadas 3 a 3, né? Como importa a ordem, os dígitos são diferentes, então é arranjo de 10 tomados 3 a 3. E o conjunto B? Aqueles que iniciam com 0. São quantas possibilidades? Ou seja, ele tem 3 posições também, mas inicia com 0. Seria o 9 a 2, que você só considera depois daquelas 2 possibilidades naquele outro exercício, né? No mesmo, né? Que começa com 9. Exatamente, só que eu não começo com 9. Por quê? Porque ele já inicia com 0. Então, se ele inicia com 0, eu já fixei o 0 lá. Se não repete algarismo, o 0 já foi excluído. Então, eu tenho 9 possibilidades para escolher 2. Certo? Então, é arranjo de 9 tomados 2 a 2. Então, basta subtrair o primeiro pelo segundo. Entendido, gente? Ou alguma dúvida? Positivo. Entendi. Positivo? Ok. Então, o que eu aconselho a vocês? Qual é a recomendação que eu dou para vocês? Em geral, é conveniente começar a análise dos eventos ou possibilidades por aquelas que têm algum tipo de impedimento. Então, quando a gente tiver um problema para resolver, a gente sempre começa onde está o impedimento. Vocês viram que no exemplo anterior, a gente olhou
exatamente onde era o problema. Ou seja, quando começa com 0. Então, a gente sempre vai fazer isso. Sempre vai olhar com cuidado. E, inicialmente, para aquele que tem o impedimento ou a dificuldade. Vamos para o 7º exemplo. Quantos números naturais com todos os dígitos distintos M existem entre 1.000 e 9.999? Olha aqui, observem que eu falei entre 1.000 e 9.999. Não coloquei inclusive. Quando eu digo que não digo nada de inclusive, o 1.000 não entra e o 9.999 também não entra. Certo? Ok? Como que eu resolvo essa questão? Alguém sabe fazer? Dá para botar os 4 dígitos ali, né? E com os dígitos distintos, é só fazer as possibilidades sem ter a repetição do número anterior. Certo. E aí? Agora, como transformar isso para o arranjo? Eu tenho quantos dígitos? 4. 4. Tem 4 números, dígitos. Isso. E quantos algarismos eu posso utilizar? Então, o 0 não é uma opção no primeiro, então... Mas o 0 não... Certo, tá. Mas então olha a questão de novo. Com todos os dígitos naturais não vão considerar, né? O 0. Oi? Os dígitos distintos ímpares. Não vai considerar. Leu? É. Todos os dígitos distintos ímpares. Caraca. O que significa isso? No final tem que acabar com um número ímpar. É o final que tem que acabar com ímpar? Ímpar? É o final? Não, todos os números. Todos os dígitos têm que ser ímpares. Todos os dígitos são ímpares. Então, os dígitos são ímpares, não são os algarismos ímpares. Ou seja, não são números ímpares. Certo? Os dígitos são ímpares. Quais são os dígitos ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu só tenho o quê? 5 dígitos para escolher. 5, 4 a 4. Oi? É o arranjo de 5, 4 a 4. Arranjo de 5, 4 a 4. Exatamente. Por quê? Porque os números M têm 4 dígitos, vocês falaram, ok? Então, são 4 posições. Os dígitos são ímpares, então eu só tenho 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu não preciso me preocupar com a posição 1 ser 0. Por quê? Porque ele não entra, ele não está aí para escolha. E aí eu tenho 5 dígitos ímpares para 4 dígitos de escolha. Como importa a ordem, eu tenho, então, arranjo de 5 tomados 4 a 4. Certo? Sim. Beleza. Resolvido o problema. Então, tem que tomar cuidado com a interpretação. Quando você lê, se eu tivesse pedido quantos números naturais ímpares existem entre 1.000 e 9.999, então os dígitos não seriam ímpares. Eu teria que observar apenas a última posição, ou seja, a posição 4, que teria que ter o quê? Apenas ter 1, 3, 5, 7, 9. Por quê? Porque eles são ímpares. Se eles são ímpares, eles só terminam com 1, 3, 5, 7, 9. Agora, quando eu digo que os dígitos são distintos ímpares, eu estou dizendo exatamente que, na verdade, todos os dígitos são ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Ok? Beleza. Só uma observação é o seguinte, olha que curioso. Arranjo de 5, 4 a 4 é 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, ok? E isso é exatamente 5 fatorial, que é permutação de N.
Ou seja, permutação de 5. Ok? Beleza? Mas permutação de 5 é exatamente quem? A gente já tinha visto. Arranjo de 5 tomados 5 a 5. Ou seja, isso quer dizer que arranjo de 5, 4 a 4 é igual ao arranjo de 5, 5 a 5. Eu posso generalizar isso, não posso? Posso generalizar? Pode, toda vez que a diferença entre o número de espaços e o número de tipo de elementos for igual a 1, vai ser permutação. É isso? Exatamente, vai ser permutação do maior número e vai ser arranjo do maior número tomado do maior número. Então, se eu tomar 5 como sendo n, eu tenho, então, que arranjo de n tomados n menos 1, n menos 1, é exatamente equivalente a arranjo de n tomados n a n, que é permutação de n. Ok? Sim. Beleza. Agora, quantos números pares entre 1.000 e 9.999 têm dígitos distintos? Vamos lá. E agora? Entre, né? Entre 1.000 e 9.999. A mesma coisa. São 5. Ah, não, mas não pode o 0 à esquerda. Não pode Mesma coisa de quê? Não, não é a mesma coisa, porque agora são números pares, não algarismos. Exatamente. Agora não é a mesma coisa. Por quê? Porque são números pares e não dígitos pares. Só o final tem que ser par. Ah, exatamente. Ou seja, no final pode ser o quê? No final temos 5 opções: 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6 e 8. 5 opções. Então, é exatamente isso. Eu tenho 4 posições. A primeira posição não pode ser quem? 0. 0. Então, eu tenho que fazer essa restrição. Tem que olhar com essa restrição. E a última posição tem que ser o quê? 1, 2... Ou seja, eu posso exatamente o quê? Ter 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? Sim. Certo. Mas eu tenho um problema. Por quê? A primeira posição não pode ser 0. Ok. Agora, quando esse cara não for atribuído 0, né, eu contabilizar aquele que é 0, eu não posso ter o 0 aqui. Então, eu tenho que dividir o problema em 2 partes, não tem, não? Aqueles em posição 4 é o 0. Porque aquele que a posição 4 é o 0, eu não preciso me preocupar com a posição 1. Confere? Sim. Sim? Então, eu tenho que dividir o problema em 2 etapas. A primeira etapa, posição 4 é 0. E a segunda etapa pode ser 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho que olhar os 2 caminhos. Como que eu faço? Bem, primeiro eu preciso... Então, eu quero exatamente encontrar números naturais de 4 dígitos que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. E isso é equivalente a resolver a primeira etapa e a segunda etapa. Uma depende da outra, gente? Uma depende da outra? Sim, ou seja, cada número que muda gera uma sequência diferente. Não, eu sei, eu gero uma sequência diferente, mas eu dependo, a etapa 1 depende da etapa 2, ou seja, se eu mudar alguma coisa na etapa 2, eu preciso olhar para todas as etapas 1? Todos os caras da etapa 1? Não, você só está separando ali o problema para depois juntar, né? Exatamente. Então, quando eu faço esse tipo de problema, eu estou fazendo o quê? A soma dos elementos, ou seja, do que encontrei na etapa 1 com a etapa 2, ou eu faço a multiplicação dessas etapas? A soma.
Eu faço a soma. Soma. É totalmente o quê? Exclusivo. Um não depende do outro. Então, eu tenho duas etapas, etapa 1 e etapa 2. A etapa 1 é quando termina em 0, e a etapa 2 é quando termina em 2, 4, 6 ou 8, e eu vou somar, então, esses valores encontrados. Então, a etapa 1 termina com 0. Se termina com 0, o que eu tenho? A posição 4 já é 0. E aí? O que eu faço? O que eu faço? Aí você vai ter um arranjo 4x4, né? Eu vou ter arranjo de quantos? 4 elementos. 4 elementos? Por que 4 elementos? Não, 5 elementos, né? Não. O último já é 0. Então vai ter um arranjo. O primeiro não é 0. A última posição está fixa, são 4 posições. Então você vai ter 3. E os então você vai dígitos somar são 3. distintos. Ok. Os dígitos vão ser 2, 4, 6 e 8. Então são 4 elementos tomados de 3 a 3, né? Cuidado, por quê? Porque 4 elementos, na verdade, eu quero encontrar os números pares. Números pares podem receber dígitos diferentes de pares. Na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Correto. É verdade. Então, na verdade, eu tenho exatamente quantos dígitos, quantos algarismos para colocar na posição 1, 2 e 3. 8 na posição 1. Hã? 9 na posição 1, né? 9 possibilidades. E aí que eu tenho 3 para escolher. Então, é exatamente o quê? Eu tenho o 0 na posição 1, o 0 não vai poder ser mais utilizado, então eu tenho 9 elementos para escolher nas 3 primeiras posições, importa a ordem, e eu tenho, então, arranjo de quê? De 9 tomados 3 a 3. Ok? Porque o 0 já está fixo. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, eu tenho arranjos de 9, 3 a 3. Na segunda possibilidade, na etapa 2, eu tenho o seguinte. Eu quero agora encontrar os números de dígitos distintos entre 1009 e 1999, mas que termina com 2, 4, 6 ou 8. Como é que eu faço isso? Eu continuo tendo 4 posições. Confere? Eu tenho as 4 posições, mas agora a posição 4 não vai receber 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de escolhas. E agora, como a posição 4 não recebe 0, eu agora tenho que olhar com calma, com cuidado, a posição 1. Ou seja, eu tenho que eliminar o 0 da posição 1. Então, quantos elementos eu tenho para escolher na posição 1? 8. 8 possibilidades. Por que 8? Porque você não vai considerar o 9 e o 0? Eu não vou considerar o 0, ok. E não posso considerar um desses caras aqui que foram escolhidos na posição 4. Então, eu tenho 10 ao todo. Um foi utilizado aqui na posição 4 e o 0 não pode entrar. Então, eu tenho 8 possibilidades na posição 1. Quantos que eu tenho na posição 4? 4. 4 escolhas, certo? E agora, na posição 2 e 3, eu tenho quantos dígitos para escolher? Quantos algarismos para escolher? Na primeira foram 8, aí você vai ter 7. 7? Mas o 0 pode estar aqui. São 8 de novo. Então, eu tenho exatamente como importa a ordem, eu tenho 8 possibilidades, não é isso? Eu tenho 8 escolhas,
8 caras para escolher. Escolher em quantas posições? 2. 2. Um depende do outro? Nesse caso, sim. Então, eu utilizo do princípio multiplicativo. Certo? Todos Sim. concordam comigo? Sim? Sim. Beleza. Sim. Então, eu tenho 8 possibilidades para a posição 1. Eu tenho arranjo de 8 tomados 2 a 2 para as posições 2 e 3. E 4 possibilidades para a escolha da posição 4. E utilizo do princípio multiplicativo, porque um depende do outro. Confere? Ok? Então, eu tenho exatamente 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. E aí, eu não terminei. Na minha análise final, eu preciso somar os elementos encontrados em M1 com os elementos encontrados em M2. Então, eu encontrei em M1 arranjo de 9 tomados 3 a 3. E na etapa 2, eu encontrei 8 vezes 4 vezes arranjo de 8 tomados 3 a 3. Então, basta somar. Eu preciso somar. Tudo bem? Sim? Sim, eu só tenho uma dúvida. Sim. Esse caso, né, por que eu não poderia usar, né, o 0 como se fosse um componente daqueles 5 últimos números lá, que é o 2, 4, 6 e 8? Eu utilizei, mas eu tive que separar pelo seguinte. Por que eu separei? Porque... Vou voltar melhor. Eu separei em etapas. Por quê? Porque se o 0 estiver na posição 4, obrigatoriamente ele não tá eu não posso analisar ele na posição 1. Por quê? Porque se ele já está na posição 4, como é que eu vou retirar ele na posição 1? Então, as análises são diferentes. Sim, mas a minha dúvida é o seguinte, só para eu entendi essa divisão, eu só estava tentando imaginar como que eu resolveria isso sem analisar por partes, analisando como Não, se fosse você não tem como resolver, você não sabe. Não tem Entendi. como você resolver junto. Entendi. Obrigado. Não tem como resolver junto. Isso aí não tem jeito. Você vai ter que dividir em parte. Por quê? Porque você não sabe. Porque o que acontece? Na análise combinatória, a gente não enumera os elementos, né? Então, a gente não sabe quem vai ser 0 naquele momento, quem vai ser 2, quem vai ser 4, quem vai ser 6, quem vai ser 8. A gente sabe que a gente tem 5 possibilidades, mas a gente não sabe quais são elas, né? Por isso é que a gente tem que separar. Por isso que eu tenho que separar quando ele é 0. Porque aí eu já sei quem ele é. A é 0. Então, se ele é 0, eu vou ter que... Ai, entrou um bicho aqui. Se ele é 0, eu já sei que ele está na posição 4. Então, eu não preciso analisar ele na posição 1. Certo? Por isso que eu separei. Não tem como fazer diferente disso. Tá? Tudo bem, gente? Sim? Sim, gente, ou não? Sim ou não? Sim. Acho que sim. Sim. Beleza. Professora, esse final aí Ah, é pelo princípio aditivo ou é simplesmente uma soma comum? pelo princípio aditivo, exatamente. Você utiliza o princípio aditivo aqui. Porque como um não depende do outro, né, e você quer calcular o total, você utiliza do princípio aditivo. Ok, então. Tá? Ok, gente? Galera, ó, arranjo simples é isso. A gente termina o conteúdo de arranjo simples e agora a gente vai colocar a mão na massa. Na verdade, vocês vão colocar a mão na massa, em que vocês vão fazer os exercícios. Nós temos 5 exercícios para fazer. Eu quero que vocês façam. Eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem. Eu acho que 15 minutos são suficientes para vocês fazerem o primeiro e o segundo.
Aí eu faço com vocês e depois a gente tem mais um tempinho para vocês fazerem o 3, o 4 e o 5. Ok? Sim. Beleza? Ok. Então, eu vou parar a gravação. Vamos lá.